partir de agora, então, está gravando. Maravilha. Bom, pessoal, o que eu estava falando, né, é que aqui, o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando T, de textos, ok? Com o comando T, quando a gente ativa, né, o comando T, ele vai pedir para a gente especificar uma caixa de texto. Tá? Então, especificar o primeiro corner, que é o primeiro, né, canto, o primeiro vértice do nosso retângulo, e o oposto. E aqui a gente vai fazer uma caixa de texto, da mesma forma que a gente faz lá, por exemplo, no PowerPoint, né? A gente faz aqui. E todo o texto vai se justificar, a menos que seja, né, em outras, todo o texto vai justificar, a essa caixa. E não vai sair desse quadrado que a gente tem. Se nós dermos 2 cliques sobre esse texto, vejam só, ele vai abrir a nossa página, nossa aba de editor de texto. E aqui a gente tem todas as outras opções. Oi? Acontece que você clica 2 vezes, mesmo assim não aparece, porque hoje aconteceu isso com a minha irmã e deu o que fazer pra gente arrumar um jeito. Provavelmente, quando a gente tem, por exemplo, deixa eu tentar colocar numa letra mais fina. Eu não vou ter como padrão aqui no meu CAD. Mas tem aquela letra que é bem fininha do CAD. Elas são só letras, é como se fosse letra de máquina, sabe? E a gente tem uma letra muito fininha. Quando a gente precisa clicar, editar um texto, a gente precisa clicar em cima da letra. Okay? Se clicar um pouquinho fora, ele não vai dar. Se clicar dentro, mesmo que seja dentro da caixa de texto, mas um pouquinho fora da letra, ele não vai clicar, ele não vai abrir a edição. Tem que ser exatamente em cima da linha. Pode ser que quando se tenha, né, letras muito finas ou uma letra um pouquinho mais diferente, você tenha um pouco de dificuldade de fazer isso. É por isso que eu recomendo sempre deixar no padrão Arial. Né? É o básico, ele é fácil de editar, tem todos os AutoCAD e é isso aí. Beleza? Obrigada. Nada. Então, quando a gente clica, né, nesse texto, a gente vai abrir todo o editor de texto. Aqui dentro, pessoal, nós temos, né, o estilo de texto, e aqui já nós temos o que eu chamo de, que o CAD chama de anotativo, né? Eu já explico a diferença entre os dois. Nós temos um espaço, né, para fazer a altura do texto, tá? Então aqui ele está com ponto 2, ponto 2 unidades, ok? Nós temos, eu já explico essa questão das unidades e como que isso vai interferir nas escalas, enfim, já explico tudo isso, tá? Nós temos aqui toda a formatação do texto, né? Então, match, né? Aquele match properties, né? De copiar as propriedades do texto, tudo que a gente tem tipo, no Word, né? A gente tem aqui, justificação dos parágrafos, espaçamento, tudo, tá? A hora que vocês terminarem de digitar, por exemplo, eu quero colocar isso aqui em negrito. Terminei de digitar, clico para fora ou nesse tiquezinho aqui. Então, vou clicar para fora, que é o mais comum, já editou. Beleza? Isso aqui vai se comportar como um objeto do texto, um objeto do AutoCAD, né? Posso mover ele para qualquer lugar, olha só, livremente. Posso copiar, fazer várias cópias dele, né? Posso, sei lá, rotacionar. E aqui tem uma observação que eu já faço para vocês, tá? Posso fazer tudo com esse bloco de texto, beleza? Quando a gente clica aqui, né, e na maioria das vezes, os textos que a gente tem no projeto arquitetônico, eles são centralizados, tá? Então, sempre centraliza aqui, é mais fácil de vocês controlarem, ok? O que eu ia falar? Vamos falar da rotação do texto, que isso muita gente confunde, pessoal. Eu tenho lá um texto que vai falar projeção, então, da cobertura. É um texto muito comum dentro dos projetos arquitetônicos. Quando a gente vai fazer uma planta, eu preciso indicar o que é projeção da cobertura. Tá? Seleciono meu texto, tá? Então dei 2 cliques sobre ele, vou selecionar, vou colocar centralizado, beleza. E daí, vamos supor que eu tenho, ele vai seguir essa linha aqui, e depois eu preciso colocar aqui também na vertical.
E eu venho aqui e copio esse texto e rotaciono. Olha só, beleza, ficou aqui. Mas isso está errado, pessoal. Tá? Isso é um princípio básico do desenho. Sempre que a gente lê, e desenho ocidental, daí eu falo, tá? Sempre que a gente tem um texto, ele é lido, na nossa cultura ocidental, é lido da esquerda para a direita, correto? Quando a gente tem textos na vertical, aliás, isso é muito comum de se ter no projeto arquitetônico, eu seleciono e rotaciono para cá. Sempre eu leio de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Então, pessoal, assim, leva isso, guarda isso no coração, leva isso para a vida de vocês. Nunca se lê texto de cima para baixo, sempre de baixo para cima, da esquerda para a direita. Essa é a forma correta de colocar um texto. Tá? Nunca coloquem isso aqui, ó. Nunca, nunca, nunca. Façam isso aqui. Ok? Deixa eu fazer mais certo, mais correto, né? Isso aqui é errado. Texto de ponta cabeça, isso é óbvio, e texto de cima para baixo. Não funciona. Sempre texto de baixo para cima. Ok? Guardem isso com muito carinho para vocês. Tá? Muito importante. E nos textos, pessoal, nós temos aqui a altura. Mas quando a gente trabalha com escalas, né, escalas diferenciadas, por exemplo, nesse projeto aqui, eu tenho o meu texto, meu desenho, na escala 1:50. E creio eu que todos os outros vão seguir a mesma escala. Tá? Eu vou fazer uma coisa aqui e vocês vão ver uma diferença. Olha só. Eu vou plotar esse desenho, e isso daqui a gente vai ver no segundo bimestre só. Vou plotar esse desenho e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, aqui eu tenho meu desenho na escala 1:100. 1:50. Eu vou dar um OK para eu fazer o PDF só para vocês verem o negócio. Exemplo, vou por aqui. E abriu aqui o PDF. Eu vou colocar esse PDF em 100% de zoom. Ele vai ficar no tamanho real. Beleza? E no tamanho real, não sei se na tela de vocês está dando para ver, mas no tamanho real, em 100% aqui de escala, eu consigo ler tranquilamente todas as informações. Não tem letras pequenas, não tem letras grandes, né? Tá tudo dentro do padrão que é para esse projeto, tá? Acontece, pessoal, que se eu mudar a escala do meu projeto, por exemplo, se eu colocar na 1:100, e vamos falar de escala aqui, né? Se eu tenho um desenho na 1:50, ele geralmente, tá, tem os textos no tamanho correto, tem todos os desenhos no tamanho correto, e é uma escala que eu gosto para projetos arquitetônicos, porque dá um nível de detalhes legal sem ocupar muito espaço. Ponto. Agora, na escala 1:100, vocês têm de concordar comigo que os textos precisam ficar maiores, porque o desenho vai ficar menor. Se eu tenho uma escala maior, isso é regrinha básica lá de desenho, se eu tenho uma escala maior, o meu desenho é menor. Ok? Vamos ver isso na prática. Eu vou mudar essa escala, isso vocês não precisam se preocupar, tá? Porque isso aqui a gente vai ver com o tempo. Vou colocar 100:100. 1:100, aliás, tá? Ó. Diminuiu o tamanho do desenho pela metade. Tá? E os textos se mantiveram. Vamos ver o que acontece? Vou dar um OK aqui. E lá vai. Olha só. Se eu jogar na mesma escala aqui, escala de ampliação de 100%, e for lá na minha planta baixa, eu não consigo ler mais nada de informação do meu projeto. Algumas coisas dá para ler ainda, né? Como por exemplo, né, as letras maiores e tudo mais, os símbolos. Mas as letrinhas pequenas, as cotas, eu vou precisar de uma lupa para ler isso daqui. Então vejam, nessa configuração que eu tenho,
tá? Eu tenho um tamanho de letra correto para cada escala que eu desenho. Nesse caso, o tamanho de letra, por exemplo, né, deixa eu explodir alguma coisa aqui, vamos ver qual que é o tamanho que eu estou utilizando. O tamanho de letra que eu estou tendo aqui é um tamanho... Ixi, cadê meus tamanhos de letra? Meus textos, deixa eu ver aqui. Meu tamanho de letra é um tamanho que eu não estou achando. Isso é muito bom. Vamos explodir uma cópia, então. Ó, meu tamanho de letra é o ponto 2, tamanho padrão. Né? Existem letras maiores, mas não existem menores. Ponto 2 é o tamanho mínimo que eu tenho. Só que isso vai funcionar apenas para a escala 1 para 50. Quando eu for lá na escala 1 para 100, esse ponto 2, a altura, que é essa altura aqui, ó, aqui, tá? Ela vai ter que ser ponto 4. Concordam? Se diminuir o desenho em metade do seu tamanho, a letra vai ter que aumentar o dobro. Isso é uma coisa que vocês vão pegar conforme o tempo, mas não precisa fazer conta, não precisa ver nada, porque nós temos uma bênção que chama template. Opa, o meu template está ali. Chama template. Né? E o template, pessoal, é justamente aquele arquivo que vai te dar informações de letra, de tamanho de letra, desde a escala 1 para 1 até a escala, sei lá, no meu caso aqui, 2500. Então, você pode fazer desde um detalhamento de mobiliário, na 1 para 1, né, detalhamento de um puxador de uma porta, até um projeto em escala urbana, em escala regional. Né, e você tem todos os textos configurados. Professor, onde que eu consigo esse arquivo? Pessoal, esse é o chamado template. Né? Aqui é onde vai ter todos os desenhos, tudo que vocês precisam. Acho que eu até vou disponibilizar, não sei se eu disponibilizei já isso para vocês, mas vocês encontram na internet, ou vocês podem fazer o próprio de vocês. Esse aqui eu peguei uma base da internet, né, e modifiquei para o meu. Então, modifiquei, né, ao meu gosto. Então aqui, pessoal, para cada escala que vocês tiverem, vocês já vão ter o tamanho de letra correto das coisas. Essa é a grande diferença daqueles outros vídeos que eu tenho falando sobre escalas e objetos anotativos. Ok? Quando eu tenho um objeto anotativo, pessoal, eu configuro, o símbolo do objeto anotativo é esse daqui. Eu não vou ensinar aqui agora porque tem lá no vídeo. Tá? Mas a gente configura a escala, e a gente configura textos, a gente configura cotas, linha de chamada, tudo anotativo. Quando eu modifico a escala, os meus objetos, meus textos já modificam. Nossa, professor, então é maravilhoso, né? Eu não preciso ficar me preocupando com isso, eu posso modificar a escala quantas vezes eu quiser. Na verdade, não é bem assim, pessoal. Né? Quando eu tenho objetos anotativos e eu modifico a minha escala, os meus objetos eles ficam meio zoados. Eles ficam um para lá, um para cá, daí eu vou ter que reconfigurar tudo, reorganizar tudo, né? Daí não dá certo, eu mudo de escala, e fica mudando de escala, fica objeto perdido, enfim. Particularmente, eu não curto muito. Eu ensino porque é uma parte do CAD. Mas para vocês, eu vou deixar isso daqui de forma mais simples. Tá? A gente vai ter um template, onde vocês vão ter todas as informações de texto. Então, por exemplo, na escala 1 para 20, qual que é a altura de texto? 0,06. Na escala 1 para 50, qual que é o tamanho de texto? 0,15. Na escala 1 para 1000, qual que é o tamanho de texto? 3,0. Tá? Então, aqui já vai dar todas as escalas corretas. Ok? E prestem muita atenção, porque isso é para desenhos em metros. Ok? Então, se você for desenhar em milímetro, isso daqui já não serve. Se você for desenhar em centímetro, isso daqui já não serve. Tá bom? Então, assim, uma dica de coração, desenhe em metros. Beleza? E usem template. Eu acho que eu vou deixar disponibilizado esse template aqui para vocês. Tá? Só vou tirar as layers, porque as layers vai ficar a critério de vocês. Vocês que vão criar. Só vou deixar o template. Ok? Oi? Sim, por favor. Pode deixar. Oi? Pode deixar as layers também. É que durante a aula minha internet estava muito ruim, estava mais travando.
Aí eu caí, eu não consegui voltar mais. Pode deixar elas aí. Não sei. Não sei. Vou pensar no teu caso. Não vou deixar não, tá? Só vou deixar isso daqui, que é realmente a parte mais chata. As layers vocês configuram, vocês têm que ter a habilidade de configurar todas as layers, ok? Prof, eu queria perguntar. Sim, por favor. Esse tipo de template que você vai passar, ele só serve para a gente colocar a escala se a gente for fazer a prancha no modo. Se a gente for fazer no layout, ela já não funciona mais, né? Não, ao contrário. Serve para você colocar no layout, por exemplo. Quando você vai fazer um desenho, veja só, eu tenho esse desenho completo aqui, tá? No meu model. Lá no layout eu só vou fazer a minha prancha, só vou desenhar o que é necessário para a prancha, tá? Deixa eu até voltar aqui na escala certa. Mas eu só vou fazer o que é necessário para a prancha, tá? Então, assim, não tem muito a ver. Você pode colocar eles aqui, só que eles vão ficar em escalas diversas, né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Está na escala para 50, eu pego esse símbolo de corte. Jogo para lá. Vamos ver. Ó. Opa. Ele ficou menor. Já não é a mesma coisa, né? Então, sim, vai servir para vocês colocarem aqui no model, mas não tem por que vocês colocarem no layout, ok? Tranquilo? Mas não se preocupa, model e layout a gente também vai ver só bimestre que vem, ok? Um template desse, sempre que eu vou usar, eu tenho sempre que mudar a escala dele, porque nunca dá certo. Mas eu coloco ele no modo, eu não coloco ele direto no layout. Você faz as suas plotagens no model ou no layout? No layout. Isso é estranho. Ou pode ser que esses templates eles venham desenhados ou em centímetros ou em milímetros, e não em metros. Você desenha em metros? Em metros eu desenho. Então esse template com certeza vai servir para você, Ah, então tá bom. tá? Porque ele vem assim, né? Tá em várias escalas. Daí sempre que eu Sim. copio pro meu desenho, aí ele fica sempre maior. Eu tenho que dar escala para ele voltar e ficar pra Exatamente. Então ele está desenhado em outra unidade. Também não é difícil de modificar, mas não é o ideal, tá? Entendi. Beleza? Então, pessoal, quando eu falo dessa altura de texto aqui, né, sempre referenciada com a escala que a gente vai utilizar. Eu, por exemplo, não posso colocar um ponto 2 para uma escala 1 para 1. Ele vai ficar enorme, esse ponto 2. Mas esse ponto 2 vai ser correto para uma escala 1 para 75, por exemplo. Né? E isso a gente tem muito correto dentro dos templates. Tá? Por isso que eu vou disponibilizar esse template para vocês e vocês fiquem felizes e despreocupados com isso. Mas eu vou ensinar a configurar também. Outra coisa, pessoal, em relação às dimensões, né? Ou seja, as cotas. Né? E cota é aquela coisa chata de ser feita, é aquela coisa insuportável, né? Ninguém gosta e que essencialmente fica para o final do projeto. Ok? Vamos ver os comandos. Eu vou colocar aqui os comandos de cotas para vocês terem anotados aí. Então, DLI é o comando de cota alinhadas, cotas normais, vou colocar assim para vocês entenderem. Dima, cotas alinhadas. DCO, continuação de cotas. Ok? Bom, vamos tirar essas linhas, está atrapalhando. Vamos ver como funciona isso daqui? Eu vou fazer um desenho básico, tá? Deixa eu pegar só um templatezinho, umas layers só para eu ter ali no meu desenho. Vou fazer aqui um desenho bem básico, um ambiente aqui. Sei lá, 3x2, offset de ponto 15. E depois aqui, vou explodir isso aqui, vou dar um offset de 2 aqui. Isso aqui, fazer assim, assim. Aqui eu vou fazer, opa.
Eu não sei nem o que é isso, pessoal. Só estou desenhando só para mostrar as cotas para vocês, tá? Vamos fazer aqui. Bom, eu fiz aqui alguns ambientes, tá? Só para exemplificar aqui para vocês, fazer até uma outra abertura aqui, ó, que a gente vai entender como funcionam exatamente as cotas, ok? Feito. Bom, vamos ver o primeiro comando, né, que é cotas normais. As cotas nos eixos X e no eixo Y. Como funciona tudo isso? Eu vou pegar aqui no meu template, tá? Vamos colocar na escala 1 para 50, eu acho que está bom. Como que eu utilizo um template, pessoal? Bom, eu sei que o meu desenho eu vou desenhar na escala 1 para 50. Então, pego todas essas informações aqui, Ctrl C, e jogo lá para dentro do meu desenho. Ctrl V. Beleza. Agora, nessa setinha aqui de Annotation, pessoal, eu vou ter as minhas configurações de texto, as minhas configurações de cotas, de linha de chamada e de tabela. Beleza? O que eu vou usar agora? Configurações de cotas. Tá? Bom, eu tenho uma cota configurada aqui já. Como que eu utilizo ela? Vem aqui no meu Annotation, vem aqui na minha configuração de cota. Em vez de Standard, eu coloco escala 1 para 50, que é o que está nomeado. Ó. Eu tenho várias aqui. Ó. 1 para 1, 1 para 1000, 1 para 20, 1 para 250, 2500. E aqui eu tenho a minha 1 para 50. Cliquei aqui, não estou com o comando ativado ainda. Vou selecionar a minha layer de cotas. E agora sim eu vou fazer as minhas cotas. Vou dar o comando DLI. DLI. Enter. Olha só. Primeiro ponto, segundo ponto. E tem uma cota. Beleza? De novo. DLI. Enter. Primeiro ponto. E agora eu vou fazer ela um pouquinho mais detalhada. Eu quero fazer a espessura dessa parede. Mas lembre-se. Cota não atravessa desenho. Linha de cota não atravessa desenho. Então, não posso fazer essa cota assim. Olha só, aqui tem uma interseção. Isso não pode. Então, vamos lá. DLI, Enter. Primeiro ponto. E como que eu faço para não atravessar? Passo o mouse sobre... Lembra que eu falei sobre referências? Passa o mouse sobre esse ponto, puxa até aqui em cima e aqui sim eu vou clicar. Olha lá. Tem aqui minha cota. Agora eu vou usar esse comando DCO. Para quê, professor? Olha só. DCO, Enter. E ele já me deu, a partir de onde parou a última cota, ele já me dá outra cota. Olha lá. Passo o mouse e aqui eu clico. Pronto. Tem a minha cota. Agora eu vou fazer um outro nível de cota. Então, DLI, Enter. Primeiro ponto, segundo ponto. E está aqui minha cota. Beleza? Vamos fazer outra aqui, ó. DLI, Enter. Primeiro ponto. Aqui eu vou fazer uma referência. E está aqui. DCO para continuar. Professor, não poderia dar outro DLI e fazer a cota mesmo assim? Pode. DLI, Enter. No último ponto. E aqui. Só que, tomem cuidado, pessoal, para as cotas não ficarem dessa forma aqui. Porque olha só que feio que vai ficar. Ó, o desenho nunca, isso daqui a gente deve evitar sempre. Isso aqui. Cotas desalinhadas, pessoal. Isso é terrível. Principalmente para quem desenha no CAD. Isso é terrível. Não pode acontecer. É inadmissível que isso aconteça. Ok? É por isso que a gente utiliza o comando DCO. Então, DCO, Enter.
Nesse caso, como eu fiz e apaguei algumas cotas, ele vai me perguntar, de onde que você quer continuar a sua cota? Eu quero dessa aqui, ó. Aqui, só vou clicando, ó. Aqui, clico nos pontos, aqui eu faço referência e aqui. Já era. Tá? Posso fazer aqui, fazer uma total aqui? Pode ser, ó. Beleza? Desse lado a mesma coisa, ó. DCO, referência. Opa, e aqui tem uma coisa errada. Aqui, agora sim. E agora chegou aqui. Como que eu faço faces que não estão nos eixos X e Y? Né? É aí que a gente utiliza o comando DIMA, ou DIMAlign. Tá? DIMA. Vamos digitar aqui, ó. DIMA, Enter. E agora eu posso fazer cotas que estejam alinhadas com a face. Olha só. Tá? Se eu tiver uma face, vou desativar o F8, assim, não está nem a 45 graus, DIMA, e ele faz uma cota alinhada a esse objeto. Então é essa que eu vou usar em faces que não estão no eixo X e no eixo Y. Ok? Faces oblíquas. Opa. Beleza? Se for com o comando DLI, olha só o que vai acontecer. Ou ele vai me dar essa distância, ou vai me dar essa distância. É errado fazer assim? Não. Mas às vezes a gente quer uma cota alinhada, né? Ó. Tá? Aqui eu vou terminar só de fazer essas cotas aqui, ó. Para a gente finalizar essa parte de cotas. Pessoal, as cotas são uma coisinha, como eu falei, chata de ser feita. Só que exige muita atenção para fazer cota. Beleza? Porque cotas são as informações que são quase as mais importantes do projeto. Não adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, e as suas dimensões estarem todas erradas. Não adianta você fazer um projeto super inovador, ter inventado a roda de novo, só que as suas dimensões, sei lá, a sua dimensão de corredor está tipo 50 centímetros. Isso não é admissível. E é por isso que a gente tem as informações das cotas. Então, muito cuidado, pessoal, em fazer cotas. Quando vocês forem fazer, tenham calma, deixa para fazer por último, é a última coisa que vocês fazem, só não é a última porque depois, a última mesmo, vai ser as achuras, beleza? Mas esse é o segundo tipo de anotação que a gente tem, tá bom? Depois a gente tem, as linhas de chamada. Deixa eu ver aqui, ele também está aqui, ó, já configurado. Então a gente vem aqui em Annotation, linha de chamada 1 para 50, e a gente vai colocar aqui, ó, Leader, e faz a linha de chamada. Então, banheiro, por exemplo. Tá? Quando se usa a linha de chamada, professor? Em uma planta baixa, se usa a linha de chamada quando você quer destacar alguma coisa, um detalhe, por exemplo, quer destacar alguma coisa que não é mostrada aqui, aí a gente pode editar também tudo isso daqui, tá? Por exemplo, vou selecionar essa linha de chamada e eu quero que ela saia daqui. Beleza? Então, coloco lá, fazer requadro no revestimento. Sei lá. Pronto. Tem uma informação aqui que não é mostrada na planta. E, pessoal, sempre, sempre, sempre para fora do desenho. Não vai colocar para fora só quando tiver tipo, lá no meio do desenho. Aí não precisa colocar para fora. Mas todas as informações anotativas devem estar para fora do desenho. Tá? Vejam aqui. Vamos lá no meu projeto de novo. Professor, mas aqui você tem cotas dentro do seu desenho. Olha aqui, quanta informação dentro do desenho. Só que isso é o que a gente chama de cota interna. Todos os outros níveis de cota estão todas externas. Tá? E sempre que você tem
alguma coisa encostando no muro do seu projeto, sempre cotas externas, tá, pessoal? Dá preferência para cotas externas. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de algumas cotas internas também, como por exemplo, aqui, olha só. Tá? Aqui, por exemplo, não, e aqui já fica redundante. Mas essas cotas são necessárias. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer um segundo nível de cota. Isso aqui fica redundante. Não precisa. Tá? Como que eu edito uma cota, professor? Editar cota, você vai selecionar e vai puxar para onde você quiser nesses quadradinhos aqui, olha só. Tá? Obviamente, tem uns que só vão para cima e para baixo, como é o caso desses, ou você pode modificar a largura dela, olha só. Tá? E o número já vai modificando automaticamente. Tá? Quando eu falo editar cota, e aí um outro cuidado que vocês devem ter, não cliquem no número e edita esse número, porque uma vez que você editou, por exemplo, em vez de 2,29, eu vou colocar 2,30 e vou deletar o que tem. Olha só, se eu mudar, ele não vai mudar. Então tomem muito cuidado com isso daqui. Não edita número de cota, não edita valor de cota, ok? Isso não se faz. Beleza? Você vai ter, por exemplo, pode ter um grande erro na construção do seu projeto, okay? Na execução dele. Esse é o básico, pessoal, de cotas, textos e linhas de chamada. Professor, você não vai falar de tabela? Não. Tabela é uma coisa que muito pouco se usa dentro do SketchUp, não, do AutoCAD, tá? Porque é tão mais fácil você fazer o texto e colocar as linhas de tabela e já era, né, do que você ficar configurando tabela. Então, eu, particularmente, não costumo utilizar, beleza? Professor, mas você ensinou pegar de um template pronto. E se eu não tiver o template? Aí é que está a questão. A gente vai ter que configurar todos esses parâmetros. E como se configura? Bom, eu venho na minha barra de annotation, na minha setinha, tá? E a gente tem as configurações sempre nesses ícones aqui, ó. Então, nesse ícone de configuração de texto, no de baixo, no de dimensões, de cotas, no de baixo, no de linha de chamada, e no de baixo, no de tabela. Então, vamos lá. No de texto, por exemplo, eu vou configurar todo um estilo de texto. Vamos configurar um estilo de texto novo para mim, então. Então, tem lá, texto de ambientes. Beleza? Vou dar um OK e ele vai me dar o texto de ambientes. Uma diferença que vocês vão ver lá no meu vídeo de objetos anotativos é que eu ativo esse checkzinho aqui, né, esse quadradinho, de anotativo. Tá? Mas aqui eu vou configurar a altura. Por exemplo, eu coloco lá ponto 25. Tá? O texto de ambiente. Eu vou escolher a fonte, vou escolher como que ela se apresenta, tipo itálico. Tá? Vou escolher tudo dela. E aqui ela vai me dando um preview de como está. Dou um apply e dou um close. E olha lá, quando eu estiver aqui, já vai me dar textos de ambiente. Eu posso escolher dentre todos os outros estilos que eu tenho, o que eu acabei de criar. Ok? Depois, escala. Tenho aqui. Isso aqui, pessoal, de verdade, eu não vou ficar perdendo tempo e passando toda essa configuração, porque lá no vídeo de cotas, eu mostro tudo isso daqui para vocês, com todos os detalhes, como cria, como modifica e como faz tudo. Então, se vocês tiverem dúvida, entra lá, tenho lá o meu vídeo, cotas anotativas. A única diferença é que quando você criar uma nova cota, você não vai adicionar esse anotativo aqui. Se você não quiser, obviamente. Né? Porque se você ativar isso daqui, né, ele vai seguir o padrão de mudança de escala, tá? O que a gente não quer. Então, se eu não quiser configurar uma cota anotativa, como é que eu faço? Ó, tipo lá, coloco as minhas iniciais, por exemplo, para identificar que a cota é minha, 1:50. Continuo. E aqui eu tenho todas as configurações. Então, posso configurar as linhas, como elas vão aparecer, qual a extensão dos elementos, como que o texto vai aparecer, qual que é a altura do texto, onde que o texto está.
qual que é a cor do texto, tá? Qual que é o símbolo que vai aparecer dentro dessa cota, se é o tiquezinho oblíquo que a gente aprende desde o primeiro ano da faculdade, se é o ponto, se é, sei lá, uma flecha, né? Mas o que a gente geralmente usa é o tiquezinho oblíquo, beleza? E tudo que você tem de configuração de cota. Eu não vou passar aqui porque eu vou perder muito tempo que a gente não tem, né? E o que vocês têm, tradicionalmente, né? Nos templates, ok? Tranquilo, pessoal? É isso que eu tenho para falar de anotações, tá? Não tem, assim, nenhum tipo de segredo aqui, tá? Professor, se eu quiser copiar essa cota aqui, dar um copy e colocar no lugar, eu consigo? Consegue, mas você vai ter muito mais trabalho do que fazer o comando DLI, né? Então, eu acho que é mais fácil você vir aqui, selecionar a cota que você quer e dar o comando DLI do que ficar copiando. Professor, e no caso dos ambientes, né? Como que eu faço? Aí sim você pode copiar. Eu copiei aqui, copiei esse daqui. Para que serve, professor? Bom, o primeiro texto, geralmente o maior, ele serve para identificar o ambiente. Então, sala de estar, por exemplo. O texto de baixo, ele serve para identificar o piso. Então, piso cerâmico. E depois eu tenho uma outra linha, né, que eu coloco a minha área. Sei lá, tenho que 2 por 3, 6 metros quadrados. Professor, isso daqui precisa ficar alinhado, não precisa? Sim, pelo centro. Então vamos lá. Selecionei, alinhar ao centro, clique fora. Selecionei, alinho ao centro, clique fora. Seleciono, alinho ao centro e clique fora. Agora isso aqui, ó, eu vou mais ou menos no olho e coloco aqui. Pronto, está feito minha identificação do ambiente. E isso aqui eu posso copiar para qualquer ambiente que eu tenha. Beleza? Mesma coisa funciona para os símbolos, tá? Para as cotas de nível, cota de nível em corte, tudo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a isso? A texto, dimensões, tudo certo? Beleza.